A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Quero mandar aqui um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, os internautas, aqueles que acompanham o estudo da obra Diálogo com as Sombras por este canal em que oferecemos a nossa singela contribuição do entendimento oferecido pelo autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira, este clássico do Espiritismo que vem nos apresentar os recursos do trabalho das reuniões mediúnicas. Você já sabe, meu caro ouvinte, nós estamos na quarta parte desta obra, estudando as instrumentações, os recursos. Já estudamos o passe, a prece, o diálogo e até o uso da energia para estabelecer a condição necessária da disciplina, do acolhimento, da oportunidade de libertarmos-nos pela pedagogia aproveitada da mediunidade com Jesus nas reuniões mediúnicas de desobsessão. E o autor estava nos trazendo, no parágrafo em que paramos, a intercessão das mães desencarnadas que buscam o auxílio de seus filhos que jazem nas trevas e contam com equipes como essas que se reúnem para acolher, para receber todos aqueles que os elementos do mundo espiritual favorecem na oportunidade do intercâmbio. Todas dirigidas pelos espíritos superiores, os emissários de Jesus. E Jesus é o diretor das reuniões do bem, do amor, onde houver justiça e caridade. Aí estará a bandeira do Evangelho de Jesus em nossas vidas, meu caro ouvinte. E o autor falava sobre exatamente na intercessão de uma mãe. Ele então elevou seu pensamento em prece e com enorme respeito ouviu o diálogo através do tempo entre a mãe amorosa que não esquecera e sofria com a ausência do filho e o filho que recusava obstinadamente o amor porque estava achando impossível viver sem ódio e a vingança. Pede-lhe ela, com infinito carinho e humildade, que abandone aquela vida e venha para junto de seu coração. Um pedido irresistível, não é mesmo, meu caro ouvinte? Nós estabelecermos um concurso de hábito durante séculos, às vezes, nas trevas e receber da própria mãezinha o convite ao retorno do regaço do seu coração. Todos estão juntos na família, só ele está ausente. Não está convencido de que ele a recuse. Deseja ouvir dele próprio a negativa, e ele diz que não a quer mesmo, pois seu caso ali é outro. Que ela não se meta, continue a fazer seus bordados. Ela lhe lembra as velhas cantigas e aquele tempo em que ele orava no quarto, em silêncio, junto de Deus. Depois lhe diz que vai deixar o médium, pelo qual lhe está falando, para aconchegá-lo junto ao seu coração. Ora comovidamente à Mãe Santíssima, em palavras simples, expondo o seu problema e as suas dores, quando conseguimos, afinal, despertar o amado companheiro, dirijo a ela a um pensamento de infinita ternura e gratidão, porque estou certo de que, sem o seu concurso, não o teríamos alcançado. Bem que ela poderia também ter guardado certa mágoa de mim, porque fui um dos agentes de sua angústia
mas não teve para mim uma palavra de censura ou de amargor. Então observe bem, meu caro ouvinte, o quanto que uma oração pode ser feita para um ente querido, quão valiosa ela é. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, prece pelos entes queridos. O item 19. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por instantes, a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos. Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defesa uma pessoa caridosa ir carregar-lhes os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizeis, se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusarias um copo de água para mitigar-lhe a sede, um bálsamo que lhe seque as chagas. Não farias por ele o que farias por um galé? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Em outro caso, também muito difícil, o espírito autoritário e empolgado, pelas suas ideias e pelo seu rancor, recebeu diante de nós a visita de um menino. Teria sido seu filho ou neto, que o desarmou com seu carinho, seus apelos, sua ternura infantil, saltando sem cerimônia para o seu colo. Basta um momento assim, de ternura, de recordação, de amor, para que a luz penetre o coração angustiado desses queridos companheiros perdidos num dédalo de sentimentos confusos, cercados de sombras, dominados pela aflição. De outras vezes, amigos e parentes acham-se presentes, mas não se revelam a visão do Espírito manifestado. Respeitemos suas razões, que usualmente são válidas. Não teria ainda chegado a hora do reencontro. Numa dessas oportunidades, o Espírito viera dar uma ajuda, no caso de um companheiro de quem estávamos tratando. Em tempos idos, foram um dos principais instrumentos dos terríveis desvarios daquele a quem desejava agora ajudar a libertar de suas angústias. Mesmo assim, trazia ressaibos de ironia. Ao manifestar-se, fez uma saudação: "Divino, divino!" E o médium dobrava-se sobre a mesa, de braços estendidos, fazendo mesuras. Servira aos imperadores romanos. Eles ainda se julgavam deuses, dizia. Estava, porém, bastante lúcido. Informou-me de que, nesse ínterim de quase 2 milênios, tivera outras encarnações. Lamenta a perniciosa influência que exerceu sobre os seus soberanos, assolando-lhes paixões aviltantes. Eram pobres criaturas desequilibradas, mas ele não. Estava perfeitamente lúcido e consciente do que fazia, utilizando o poder dos Césares para promover seus interesses inconfessáveis.
Por isso estava ainda preso a eles. Quanto ao cristianismo, já sabia naquele tempo que era a doutrina melhor, mas rejeitou-a deliberadamente, porque não lhe convinha. Digo-lhe que precisa agora encarar seu antigo amo, não como um poderoso, mas como um espírito infeliz, desarvorado e sofredor, que precisa de muita ajuda e compreensão. Promete ajudar e diz que o que o salvou foi a visão de um homem pregado à cruz na antiga Roma e cujo olhar não mais esquecera, através dos tempos. Aqueles olhos lhe penetravam as mais profundas e ignotas camadas do ser. Diz-me uma palavra de muito afeto e anuncia que ficaria ali, ao lado, à minha direita, invisível ao seu antigo chefe, pois não chegara ainda o momento de apresentar-se à sua visão. Poderia perturbá-lo. E me diz, com inesquecível toque de autenticidade, que ele era uma criança grande, fácil de conduzir. Bastava dar-lhe a impressão de que a decisão tomada fosse dele. Eu deveria fazer isso, só que agora, para o bem, enquanto ele o fizera para o mal. Antes de desligar-se do médium, disse-me ainda que sabia dos planos, já assentados a respeito da próxima encarnação de seu antigo chefe, e que não iria ser nada fácil. Despedimo-nos com uma palavra de afeição muito sincera e amiga. Este espírito deixou em mim uma sensação de fraternidade, compreensão e simpatia. Conhecedor de suas próprias aflições interiores, conservava-se, no entanto, consciente e disposto a corrigir-se, muito embora sabendo que era longo caminho a percorrer, em vista da profundidade a que descera. Então isso ocorre nas reuniões mediúnicas. Às vezes somos surpreendidos por entidades com mais lucidez e que estão numa situação intermediária, buscando suas renovações, e acaba sendo ferramentas também nas mãos dos espíritos superiores para serem úteis. Nunca sabemos, pois, que métodos e recursos empregarão os nossos mentores espirituais na sua nobre tarefa de despertar os companheiros que permanecem hipnotizados às suas angústias. Às vezes, utilizam-se da projeção fluídica. Os quadros são apresentados com todo o seu vigor e realismo, com cenários, personagens, cores, sons, movimento, emoções, mas formados com o material sacado do subconsciente do espírito, animado por meio de recursos retirados, como explica André Luiz, dos presentes em torno da mesa de trabalho. Esses quadros exibem figuras humanas, também, é claro, mas continuam sendo projeções. Então são muitas as técnicas e recursos utilizados pelo mundo superior. As reuniões mediúnicas são sempre um grande aprendizado e nunca promovem tédio para aqueles que se permitem constantemente ao crescimento e à reformulação de seus próprios conceitos. Vamos continuar analisando o capítulo Recordações do Passado, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão, enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a quarta parte da obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos tratando das instrumentações, dos recursos, que são a prece, o passe, os quadros fluídicos, as intervenções dos parentes, das mães principalmente, que apresentam uma grande incidência de auxílio e ação direta sobre seus tutelados que jazem nas trevas, todos para serem absorvidos pelos seus amores e corações repletos de luz e aconchego.
E Hermínio Corrêa de Miranda continua dizendo: de outras vezes, não obstante, é necessária a presença real dos espíritos ligados aos manifestantes, em recentes ou antigas encarnações. Então, o autor está trazendo sua experiência, mostrando que muitas das vezes os parentes estão presentes, mas não se apresentam de forma visível, e tem suas razões e nós temos que respeitar. Há realmente razões para isso. De outras vezes, é necessária a presença real, e não a projeção do subconsciente dos quadros fluídicos. Eles se apresentam aos seus olhos, conversam com eles diretamente, ou através de outro médium, ou se tornam semi-materializados para poder impressionar seus sentidos, mais pela presença de suas vibrações pessoais do que pelo mero apelo da memória. No caso em que essa presença se faz indispensável, os benfeitores espirituais incumbem-se de localizar os espíritos ligados ao irmão, que precisa de ajuda, e de trazê-los ao ambiente de trabalho, ainda que estejam encarnados. Isso é muito interessante, meu caro ouvinte. Às vezes, aqueles com os quais ocorre o reencontro espiritual real, visível, o espírito que é trazido em desdobramento está encarnado e está dormindo, e vem a reunião mediúnica se apresentar para promover essa condição, quer se encontrem endividados ou redimidos perante a lei. Já vimos aqui mesmo caso em que o espírito manteve o diálogo com a antiga esposa, no momento encarnada, que ele assassinara na Idade Média, no impulso de paixão e ciúme. Então, realmente, meu caro ouvinte, a reunião mediúnica apresenta inúmeros recursos. Os espíritos superiores estabelecem condições favoráveis para encontrar o mecanismo da libertação do mal de todos nós. É preciso, pois, muito respeito com o trabalho dos nossos mentores invisíveis. Depois, naturalmente, que eles demonstrarem seus conhecimentos e sua capacidade, bem como a segurança com que executam suas tarefas. Antes que inspirem essa confiança em nós, seria arriscado segui-los confiadamente, pois há espíritos ardilosos que se apresentam revestidos de peles de mansos cordeiros, para melhor dominar e impor suas condições. Uma vez, porém, identificados como autênticos trabalhadores do Cristo, deixemos a sua iniciativa a condução dos trabalhos. E aqui cabe um relato pessoal que nós vivenciamos recentemente em reunião mediúnica, na casa de Eurípides Barçanufo. O Espírito se comunicou convidando os encarnados a estabelecer concurso com ele de trabalho no bem. E nós indagamos se ele tinha autorização do diretor da casa, que era Eurípides Barçanufo. Ele então questionou por que precisávamos dessa autorização, se eles nos estavam convidando em nome de Jesus. E um dos médiuns, que era vidente, detectou que tratava-se de um religioso contrário à doutrina espírita e estava ali para desfazer os trabalhos, iniciando uma tentativa de aquisição de confiança. Então é preciso sentir essa vibração para não se permitir a esses enganos. Isso não significa que devamos cruzar os braços e deixá-los fazer tudo, assistir a tudo sem espírito crítico e sem a necessária vigilância, de que tanto nos falam eles. Não é tudo o que eles podem fazer por nós. Mesmo o grupo mais bem ajustado, integrado num trabalho sério e fecundo, poderá ser sutilmente envolvido pelos ardis das sombras, naquilo em que os nossos compromissos e erros passados nos sintonizem com os companheiros desarvorados, muitos deles nossos antigos comparsas. Então nós estamos sempre aprendendo e seremos sempre testados, porque também apresentamos condições inacabadas no processo de evolução. É claro que os trabalhadores da seara do amor precisam de nossa colaboração, de seres encarnados, pois do contrário tudo fariam sem nós. Sabem eles, no entanto, que há sempre em nós um componente de incerteza, de falha, de descuido, que pode pôr tudo a perder.
Eles nos assistem com desvelado carinho, amparam-nos nas horas de incerteza, ajudam-nos nos momentos de fraqueza e de desânimo, mas não podem fazer por nós aquilo que nos compete. Estejamos, pois, muito atentos quanto à tarefa que lhes cabe, não obstante, estejamos tranquilos. Tudo será feito, desde o planejamento cuidadoso até o último pormenor da execução, com todas as opções e alternativas previamente examinadas. São eles que nos pregaram o trabalho, dão-nos o apoio, a inspiração, os recursos e a sua presença constante, segura e tranquila. É certo, porém, que não poderão garantir o resultado, mesmo naquilo que lhes cabe fazer. Não estão manipulando mecanismos cibernéticos, mas cuidando de seres humanos, dotados de livre-arbítrio, imprevisíveis e às vezes muito bem dotados intelectualmente, e que não se deixarão conduzir pela mão, como crianças tímidas e ingênuas. Eles sabem, por outro lado, que somos julgados não pelos resultados que alcançamos, mas pelo esforço que empregamos em atingi-los. Procuremos respeitar-lhes o planejamento e execução, pois a visão que têm dos problemas suscitados é incomparavelmente mais ampla do que a nossa, embora não infalível, que infalível só é a visão divina. Naturalmente que dessa forma participamos de algumas fases do planejamento e dos contatos realizados no mundo espiritual, acompanhando-os em excursões pelo mundo da dor, durante os desprendimentos, mas nosso conhecimento é muito limitado para autorizar-nos a precipitar qualquer situação. Se, por exemplo, ainda não é chegado o momento de exibir uma projeção fluídica, não tentemos forçá-la, com passes e sugestões verbais, ao espírito manifestado. Se os companheiros dele ali presentes devem ser exibidos à sua visão ou não, também ignoramos. Enfim, a nossa posição é de ativa expectativa. Para isso precisamos, especialmente o doutrinador, estar com as antenas psíquicas permanentemente sintonizadas, com os trabalhadores invisíveis, para captar-lhes, através da intuição, as sutis instruções que nos ministram. E definitivamente, não nos envaideçamos com o resultado do trabalho realizado. Cabe muito pouco a nós dos méritos. Baste-nos a alegria do dever cumprido, a doce felicidade de ter, uma vez mais, servido de humildes e imperfeitos instrumentos da pacificação. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 90, Benfeitores Desencarnados, pelo Espírito Emmanuel. Perceberás sem dificuldade a presença deles. Onde as vozes habituadas a escarnecer se mostram a ponto de condenar, eles falam a palavra da compaixão e do entendimento. Onde as cruzes se destacam, massacrando ombros doridos, eles surgem de inesperado, por sirineus silenciosos, amparando os que caíram em desagrado e abandono. Onde os problemas repontam graves, pronunciando falência, eles semeiam a fé, cunhando valores novos de trabalho e esperança. Onde as chagas se aprofundam, dilacerando o corpo e alma, eles se convertem no remédio que sustenta a força e restaura a vida. Onde o enxurro da ignorância cria a erosão do sofrimento, no solo do espírito, eles plantam a semente renovadora da elevação, regenerando o destino. Onde os homens desistem de auxiliar, eles encontram vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito. Anseias pela convivência dos benfeitores desencarnados, com residência nos planos superiores, e tê-los-ás contigo se quiseres. Guarda, porém, a convicção de que todos eles são agentes do bem, para todos e com todos, buscando agir através de todos, em favor de todos. Disse Jesus: quem me segue não anda em trevas. Se acompanhas os bons espíritos, que em tudo e por tudo se revelam companheiros, fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus, sob a glória da luz. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, sigamos com Jesus
e deixemos para trás todas as trevas, todas as condições equivocadas que realizamos para um novo destino, um recomeço, uma nova estrada de luz no trabalho do bem, com os benfeitores espirituais, com a mediunidade, com Jesus, hoje e sempre com a graça de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.